Olá, amigos do canal Jesus Rede Vivo. Meu nome é Gilberto e hoje nós vamos abordar mais uma pergunta do livro O Consolador, de Emmanuel. Como nós fizemos na semana passada, vamos dar sequência à pergunta número 2, lendo a pergunta, a resposta e fazendo os nossos comentários. Desde já peço para vocês que tiverem interesse em seguir a gente, dá um like aqui, se inscrever no canal, apertar o sininho e não esqueça de acompanhar também os nossos outros amigos que todo dia, semanalmente, estão abordando outras questões, lendo outros livros e seguindo estudando. Hoje nós vamos entrar num subitem, né? Semana passada nós lemos sobre a ciência, uma questão inicial um pouco genérica. Agora nós vamos entrar no item 1.1, que são as ciências fundamentais. Lembrando que aqui Emmanuel faz uma divisão muito sui generis, ou seja, uma divisão que ele opta por colocar e que nós iremos retornar em outros momentos, mas que vale a pena já dar uma explicada aqui, né? O primeiro tema, então, será ciência, e esse tema é dividido em ciências fundamentais. Quais são? Química, física, biologia, psicologia, sociologia. Depois, ele entra nas questões das ciências abstratas. Em seguida, nas ciências especializadas, ciências combinadas e ciências aplicadas. Para em seguida, então, entrar no segundo grande tema do livro, que é a filosofia. Subdivisões desse tema serão vida, de onde teremos aprendizado, experiência e transição; sentimento, de onde teremos arte, afeição e dever; cultura, de onde teremos razão, intelectualismo e personalidade; iluminação, tema dividido em necessidade, trabalho e realização; e por fim, ainda no quesito de filosofia, o tema evolução, subdividido em dor, provação e virtude. E por último, então, o terceiro grande tema é religião. Ele divide num primeiro momento em Velho Testamento, subdividido em revelação, lei e profetas; depois o Evangelho, que é o equivalente ao Novo Testamento, né? A vinda de Jesus e os seus ensinamentos, né? Deste tema evangelho se subdivide Jesus, religiões e ensinamentos. Depois um outro tema é amor, subdividido em união, perdão, fraternidade. Depois temos espiritismo, subdividido em fé, prosélitos e prática. E por fim, mediunidade, subdividido em desenvolvimento, preparação e apostolado. Então vamos lembrar que essa divisão, né, desse índice, desses capítulos, essa subdivisão, né, tem obviamente um certo princípio metodológico, né, não só nas ciências, naquilo que a ciência estuda como epistemologia, ou seja, os seus critérios, as suas formas, né? Mas também temos aqui a visão particular de Emmanuel, que a gente vai falando aos poucos depois, né? Bom, começando então com as ciências fundamentais, item 1.1, nós temos a segunda questão do livro. Pergunta: se reconhecemos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Ciência da vida, aqui é interessante que a gente já perceba na própria pergunta que ela está muito próxima de ser a biologia, né? O próprio nome diz bio, né? Da raiz grega vida, e logia, que tem origem na palavra logos, né? A compreensão, o estudo, né, da vida. Então, por que será que Emmanuel
coloca a biologia como uma das ciências fundamentais e depois ele destaca ela, chamando de ciência da vida, né? Digamos, dando uma atenção maior para ela. Vejamos a resposta. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Faremos hoje um comentário relativamente breve, para a gente sempre dar tempo de pensar, raciocinar, né? Trazendo inclusive outras leituras que já fizemos nos vídeos anteriores, abordagens mais genéricas. Então, a partir de agora, a gente vai tentar ser um pouco mais específico, né? Lembrando sempre que vocês podem recorrer aos vídeos anteriores para ver o que nós falamos, né? Já que a cada semana, a cada episódio, a gente dá continuidade, né? Tentando fazer aí com que vocês, somando todas essas leituras, né, possam também agregar a observação, os comentários de vocês, inclusive podendo escrever aqui, trazendo para nós também algumas perguntas, o que vocês tiverem dúvida, aquilo que a gente não explicou direito, né? Então a gente vai também, lembrando daquela metodologia que a gente falou que o próprio Emmanuel aplicou com o seu grupo, né? Deixando a liberdade de se fazerem as questões, para que depois ele classificasse, organizasse isso tudo num livro, né? Nós aqui também vamos fazendo episódio por episódio, né? Em doses bem homeopáticas, né? Vídeos aí de 10, 15, 20 minutos, para que no final a gente trace uma linha costurando todo esse pensamento e somando ao que mais nós eventualmente esquecermos, né? Então vamos lembrar que aqui ele faz uma outra divisão, né? Se num princípio ele cita 5 ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia e sociologia, na resposta ele as subdivide em química e física, né, como as ciências da matéria, psicologia e sociologia como as ciências do intelecto e da coletividade, né, e ele destaca a biologia usando 2 terminologias diferentes, ora chamando de biologia e ora chamando de ciência da vida. Por que essa distinção? Aí a gente vai perceber que ele explica que biologia, como já foi um nome dado a uma ciência acadêmica, né, a um campo de estudo estruturado dentro dos parâmetros da ciência, porém, desde o século XIX, ainda muito presa às questões materialistas, ao estudo apenas do corpo da vida na sua circunscrição material, corpórea, ou como no Espiritismo nós chamaremos circunscrita à carne, né? Circunscrita por quê? Porque ela tem prazo, né, de início e de fim. O que inicia e morre? É a questão biológica material, né? Que é até interessante a gente pensar que a própria biologia considera que essa decomposição do corpo, né, não é o fim da matéria orgânica, né? Ela se reorganiza, ela se decompõe ao solo,
aquela visão bíblica que se tem do pó viestes, ao pó voltarás, né? Mas ninguém fala que o pó vai desaparecer do universo, né? Então é interessante a gente pensar isso, né? Que o que Emmanuel está chamando de biologia é essa ciência, né, tomada no tempo e no espaço de uma encarnação, do mundo físico, material. O que ele chama então de ciência da vida? É aquela vida após a morte, né? E a vida animada pelo espírito, né? O espírito que está temporariamente preso a um corpo físico, né? Por seus vínculos, como nós teremos sempre que lembrar que essas questões são explicadas com muito mais propriedade, muito mais detalhe, com uma terminologia até muito mais correta no próprio Livro dos Espíritos, na própria obra de Kardec, né? Nos 5 principais livros de Kardec, esse raciocínio é construído de uma maneira muito clara e precisa, né? Então nós aqui já fazemos uma observação de que os nossos comentários às vezes resvalam, né, no esquecimento de alguma terminologia, e por isso é importante a gente sempre recorrer ao Livro dos Espíritos, mas nós também estamos tentando acrescentar a nossa visão dentro de um contexto histórico, dentro da nossa intuição, dentro do nosso diálogo para um grupo, para um público mais, quem sabe, mais jovem, mais interessado nesses contextos, né? Então, lembrando sempre que nós temos os parâmetros de Emmanuel muito bem delineados, dialogando com o mundo, né, com a ciência, com a academia, porém colocando pequenas ressalvas ou pequenos complementos, né, dentro daquela própria visão que nós já comentamos, que é o conceito de consolador, ou seja, ele complementa. É até interessante a gente falar que Emmanuel, mais do que ressalvas, ele põe complementos. Por quê? Porque ele amplia a nossa visão. Ele não vem para contestar, né? Ele não vem para contradizer a ciência, ele vem para complementar a ciência, né? E o que motiva essa complementação? É a própria indagação individual de cada cidadão, aquela filosofia que mesmo o cidadão lá no interior do país, né, ele é capaz de fazer, de levantar a cabeça, olhar as estrelas, de ver a beleza da natureza, de ver a vida se multiplicando nas plantações, nos animais, né? Então, todo ser humano é dotado dessa capacidade analítica, né, que a ciência às vezes não valoriza porque não tem o título acadêmico, não tem a organização escolástica, né, não tem a titulação, a certificação, mas que nós sabemos que humanamente todos somos capazes de lançar questionamentos a respeito da vida, a respeito da nossa origem, a respeito do nosso destino, né? A respeito do que acontece após a morte, né? E havendo a crença, a esperança, ou até mesmo a certeza de que há uma continuidade, nós também podemos chamar de vida, né? A vida após a morte. Então, a ciência da vida, no que Emmanuel nos diz aqui, é essa ciência que engloba a vida no corpo material e a sua continuidade no corpo astral, né? O corpo espiritual e estas outras definições que, recorrendo a Kardec, nós iremos devagarzinho entendendo melhor, tá bom? Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês se inscreverem, colocar as dúvidas, as perguntas, darem sugestões, e na semana que vem a gente segue com mais uma questão do livro O Consolador. Que Jesus abençoe a todos e graças a Deus.